Olá, artesãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, esse é um vídeo diferente, tá? Tô trazendo aqui pra vocês um vídeo diferente do que eu tô acostumada a fazer. Tô com bastante vergonha porque é a minha primeira vez mostrando assim o rosto, falando com vocês. Então eu peço que vocês tenham paciência, porque vai ser um vídeo cheio de corte, porque é a tag das crocheteiras, né, onde a gente tem que responder 11 perguntinhas. E eu fui desafiada, gente, pela Josi de Paula. Olha que honra. Fui desafiada pela Josi de Paula. E para quem não conhece, né, que eu acho difícil de alguém aqui no YouTube não conhecer entre as crocheteiras, eu vou estar deixando aqui o link do canal dela, tá? Muito obrigada, amiga, por me desafiar. Você sabe que eu tenho muita vergonha, mas eu tô tentando quebrar essa vergonha hoje, tá bom? E no final dessas 11 perguntinhas eu vou estar desafiando umas duas amigas, tá, gente? Então vamos lá? São 11 perguntas, tá? Antes de eu começar, eu quero pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like, dá uma voltinha aí nos vídeos anteriores, tá? Tem vídeo de passo a passo, que é o que mais tem, é passo a passo, e alguns vlogs, tá? Porque eu gosto de estar postando sempre um passo a passo, alguma ajuda, né? Porque entre nós artesãs tem que estar sempre uma ajudando a outra, né? Então, o que eu consigo fazer e eu vejo que não tem, ou que tem, mas não tá igual, eu vou lá e tento gravar para vocês, tá bom? Vamos lá, então? Tag das crocheteiras. A primeira pergunta é: há quanto tempo sou crocheteira? Bom, gente, crocheteira mesmo de começar a ganhar dinheiro com crochê faz 8 anos, tá? Foi numa época que eu precisava ficar com meu filho agora tem 10 e ele era pequenininho, tinha uns 2 aninhos e pouquinho, então tem quase 8 anos que eu sou crocheteira, tá? Mas com quantos anos eu aprendi? Eu aprendi a fazer com 11 anos, tá? Eu aprendi a fazer com a minha mãe as correntinhas, os pontos baixos, o ponto alto. E aí foi em uma aulinha assim de umas 3, 4 aulas, ela me ensinou, eu fiz uma toalhinha. Vou até mostrar pra vocês que eu tenho ela aqui. Eu tô gravando esse vídeo aqui na casa da minha mãe, então eu vou mostrar algumas peças que eu tenho aqui, que no caso ela tem, né, que eu tô na casa dela. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse foi o meu primeiro trabalho. Tá manchado. Eu fiz com 11 anos. Essa toalhinha aqui, ó. Fiz com aquela linha bem fininha, ó. A Clé, ela tá bem manchadinha, bem surradinho o paninho. Minha mãe usa até hoje. Eu tirei ele debaixo da santinha dela. Ela coloca embaixo da santinha. E eu fui lá e peguei pra mostrar pra vocês. Fiz com 11 anos esse paninho aqui. Ela me ensinou e aí saiu esse paninho e ficou. Depois que eu fiz esse paninho, eu fiz mais um outrozinho menorzinho, que eu nem sei por onde anda, mas não fiz mais. Parei de fazer. Aí fui pro ponto cruz, depois fui pro biscuit, e aí fui fazendo outras coisas, já fiz decopagem. E aí, quando meu filho tava com uns 2 aninhos e pouquinho, precisava distrair a minha cabeça, né? Ficar em casa, dona de casa, vendo as coisas, cuidando de tudo, criança, né? Tendo que cuidar de tudo. E aí, pra distrair a cabeça, eu comecei a fazer um crochê ou outro, vendo videoaula no YouTube. E aí, eu, fazendo um paninho e outro, comecei a vender, tá? A segunda pergunta é: qual foi sua primeira encomenda? Então, a primeira encomenda eu não lembro. Não lembro porque foi justamente nessa época que eu comecei a fazer umas toalhinhas com a Fiwane. Então eu ia lá no YouTube, procurava toalhinha de crochê, aquelas toalhinhas sempre pequenininha, né? Às vezes um centro um pouco maior, de 40 centímetros, né? Feito com Fiwane. E aí eu comecei, fiz um, aí eu tirei foto, botei no Facebook, olha, gente, comecei a fazer e tal. E aí as irmãs da minha igreja viram e, eu achei lindo, eu quero pra mim. Aí pegava.
Aí eu ia lá, fazia mais uma toalhinha, comprava um outro fio, pegava dinheiro com meu esposo, né, que na época eu não tinha renda, e aí eu ia lá fazer outra toalhinha. Aí antes de eu terminar a toalhinha, às vezes eu mandava foto para uma amiga, e ela ia lá, não, eu quero, já é minha e tal, e aí pegava. Aí depois começou a minha mãe também querer olhar, então ficava naquele impasse. Às vezes uma amiga ficava, às vezes minha mãe queria, e ficava nessa confusão. Eu, na verdade, nunca fico com nada. Então, a primeira encomenda eu não lembro exatamente o que foi. Eu creio que foi uma toalhinha, tá? Gente, desculpa que eu tô alérgica, então eu vou ficar limpando o nariz. Como crocheteira, qual foi o seu maior desafio? Então, eu entendo essa pergunta como um desafio de uma peça, né? Então, como eu comecei no YouTube, vendo os vídeos, né, sabia o básico do básico, então para mim todas as peças até hoje é um grande desafio, entendeu? Porque se não tiver um vídeo aula, um passo a passo ou um gráfico, uma coisa que eu possa me inspirar, a peça não sai. Então, o crochê para mim é sempre um grande desafio. Mas eu vou mostrar uma peça para vocês que eu fiz para minha mãe, que ela é minha maior compradora e é a pessoa que eu mais dou presente, que é essa peça aqui, ó. Foi um desafio para mim porque, olha, foi um conjunto de banheiro. Esse foi um tapete bem grandão. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Ó, foi um desafio por conta desses bicos aqui, ó. Tá? Porque não foi difícil de fazer. Foi porque eu sou ansiosa. Então, antes de eu pegar e fazer, eu já falei assim, eu não vou conseguir. Não, nem adianta, eu não vou conseguir, nem. Eu tenho meio que preguiça, tá? Então eu falei assim, gente, eu não vou conseguir fazer. Aí minha mãe olhou a foto no Google e falou, eu quero esse conjunto. Eu falei, o que é que eu faço agora? Aí eu fui lá e fiz, gente. Muito fácil. O desafio tá aqui na nossa cabeça, tá? Você que é artesã que está começando agora, não coloca desafio, eu não vou conseguir. Você vai conseguir sim. Pode demorar um pouco, mas você consegue. Então, essa aqui foi a peça que eu mais senti dificuldade, mas quando eu comecei a fazer, deu certo, tá? Eu peguei só o tapete, mas tem o tapete, a tampa do vaso, o porta-papel higiênico. A quarta pergunta. Trabalha mais com encomendas ou com pronta entrega? Então, gente, eu trabalho com os dois, porque eu tenho muita pronta entrega. Eu não consigo ficar sem fazer o crochê. Então, teve certos momentos nesses 8 anos que eu precisei parar com o crochê para trabalhar fora. E mesmo trabalhando fora, eu fazia uma peça ou outra, então eu acabei acumulando muita coisa. Eu tenho muita coisa guardada, de vez em quando eu coloco para vender no portão lá de casa. Às vezes eu anuncio uma pronta entrega ou outra, mas eu trabalho com os dois. Ultimamente eu trabalho com os dois, a minha agenda não fechou, então outubro, eu tô gravando esse vídeo, hoje é 30 de setembro, tô meio por fora da data, mas a minha agenda de outubro ainda tá até dia 15, então eu tô pegando encomenda tranquilo, tá? Então, eu trabalho com encomendas e com pronta entrega. Sempre na encomenda pedindo 50% do sinal, tá? Para que não venha ter nenhum prejuízo, né? A quinta pergunta. Já levou algum calote? Como foi? Então, calote de dinheiro da pessoa encomendar uma peça, você entregar e não pagar, já. Teve uma situação só que foi na época que eu vendia touca de criança. Eu ainda vendo, mas na época era o que estava em vigor. E nessa época era touca temática, eu vendia R$25, super barato. Foi bem no comecinho. E aí a mulher era professora da escola do meu filho, ela dava aula lá. E ela descobriu que eu fazia crochê, pediu pro filho dela e eu não faço, tranquilo. Aí eu fiz a touca, entreguei, falava com ela, tá pronto, aqui, tá bom. Aí entreguei a ela e aí ela simplesmente saiu da escola. Ela não era professora do meu filho, ela era uma professora que trabalhava lá. Ela simplesmente saiu da escola, aí eu descobri onde a mãe dela morava, fui lá na casa da mãe dela, a mãe dela
não me atendeu e ficou nisso. Aquilo ali foi me consumindo, na época, R$ 25, né? Era um dinheirinho. E como eu tava começando, eu pegava às vezes dinheiro com meu esposo, comprava o material, fazia a peça, vendia a pessoa e ficava com o dinheiro para mim. Eu nunca devolvia para ele, não. Né? Assim, eu tô te dando, você me dá. Não, mas eu me sentia incomodada porque o meu negócio não crescia. Eu fazia porque eu precisava distrair minha cabeça, mas eu também não tinha muito que tirar daquilo ali, porque o dinheiro não fazia muita diferença, era uma encomenda ou outra, e aquilo ali me deixou bem chateada, porque eu precisava, né, daquele dinheiro, e também porque a gente às vezes acaba não se sentindo valorizada. E aquilo ali me consumiu muito, foi bem no comecinho, e tem uns 6 meses eu vi ela passando assim na rua, aí ela passou de cabeça baixa e tal, e já passou. R$ 25 foi o meu primeiro calote único. Que aí depois disso, eu comecei a pedir sinal, ou então só fazia para pessoas de muita confiança, tá? Já fez alguma encomenda que quis ficar com você? Então, encomenda que eu fiz que quis ficar para mim, todas. Tudo que eu faço, eu acho que fica muito bom, muito lindo, principalmente peças para casa. Mas eu não consigo ficar com muita coisa para mim. Porque ainda mais se for vermelho, minha mãe é apaixonada por vermelho. Então, quando eu vou tentar fazer uma peça que eu ainda não fiz, eu sempre faço na cor vermelha, que aí quando fica bom eu dou pra ela. Entendeu? Mas de todas as peças que eu já fiz, que eu quis ficar pra mim, eu vou mostrar pra vocês que eu fiz pra dar de presente pra minha mãe no Natal. Tem 3 ou 4 anos que eu fiz pra ela. E foram 2 peças que eu fiz. E esse eu quis ficar pra mim. De vez em quando eu venho aqui, eu dou uma olhadinha, ver como é que ele tá. E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, é esse aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Maravilhoso. Eu sou apaixonada nesse tapete, nesse modelo. Ó. E é uma peça que pra mim aqui não tem saída, tá? Porque ele é feito com Barroco Max Color, ó. É aquele que é mais brilhosinho. E com Duna. E ele é muito trabalhado, tá? Eu vou ver se eu deixo os links aí pra vocês, pra quem não tem, tá? Eu esqueci o nome da professora agora. Aí eu vou deixar aí pra vocês os links. Eu amo esse tapete. Aí eu fiz o tapete e fiz a tampa do vaso, tá? E foi isso. Esse aqui é a peça que eu mais sou apaixonada, que eu queria ficar pra mim, mas eu dei pra minha mãe. Vamos lá para a 7ª pergunta. Qual foi a maior peça que você já fez? A maior de tamanho foi uma peça que eu fiz há pouco tempo para uma amiga minha, para o quartinho da bebê dela. Eu fiz um tapete de 1 metro, redondo, todo em ponto fechado, e coloquei umas bolinhas. Esse foi a peça com maior, né, em tamanho, tá? Mas esse primeiro conjunto que eu mostrei, ele também ficou um tapete muito grande, né? De todos os que eu faço para conjunto de banheiro ficou um tapete bem grande, mas de peça assim de maior em tamanho, eu creio que foi esse tapete, que ele foi todo redondo, né? Fora as passadeiras de 1 metro, mas esse foi o que ficou maior, tá? Quando alguém diz que a sua peça está cara, o que você diz? Então, já teve uma situação de uma pessoa me perguntar o valor de um conjunto de banheiro, tem uns 2 anos mais ou menos isso. A pessoa me perguntou, quanto é que tá o conjunto de banheiro e tal. Aí eu não me lembro qual foi o valor que eu falei exatamente, mas eu vou colocar um exemplo que eu falei que era R$ 80, R$ 100. E aí a pessoa se espantou, assim, o conjunto é esse valor? Eu falei, o conjunto é esse valor. Nossa! Não, minto. Na verdade, eu não cobro pelo conjunto, eu cobro por peça. Então, na época, eu devo ter falado que foi R$ 40.
a peça, cada peça. E perguntei para ela quantas peças são. Ela falou assim: é o tapete da pia, o tapete do vaso e a tampa do vaso. Falei: tá, R$ 40 cada peça, fica no valor de 120. 120. Aí ela: nossa, eu pensei que fosse R$ 40 o conjunto todo. Eu falei: não, eu vendo por peça, e esse modelo é R$ 40 cada peça, ficando no total de R$ 120. Aí a pessoa falou assim: nossa, mas tá caro, né? Eu falei assim: depende, né? Porque é um trabalho feito à mão, com muito capricho, e você vai ficar satisfeita. Ela foi e riu, desdenhou. Aí aquilo ali, eu peguei aquilo ali, cheguei em casa nervosa. Eu falei: nossa, a pessoa teve coragem de fazer isso assim, desdenhando, assim, mas tá muito caro. E aí eu fui e com o tempo deixei pra lá. Essa pessoa sempre me chama quando vê os meus trabalhos e tá sempre perguntando o valor. Aí quanto tá essa? Eu vou lá e respondo numa boa. Já comprou algumas coisas comigo, umas coisas assim bem baratinhas, tipo pano de prato. Mas é uma pessoa que tem vontade de comprar, né? Porque muitas das vezes a pessoa, o jeito da pessoa, né, acaba magoando, né, do jeito da pessoa falar, mas a gente também tem que entender que tem pessoas que valorizam o nosso trabalho e tem pessoas que não valorizam, tá? E tem pessoas que querem comprar, mas não tem condição. Então, essa pessoa eu creio que é um tipo assim, ela não valoriza, já deu pra perceber que ela não valoriza, mas ela tem vontade e não vai ter enquanto ela não valorizar o trabalho, né? Vamos lá para a nona pergunta. Já levou algum prejuízo com alguma peça? Então, prejuízo de iniciar uma peça e cobrar um certo valor, e aí depois perceber que eu poderia ter cobrado mais, porque é uma peça que demorou para fazer, uma peça que eu tive que gastar o material a mais. Sim, já tiveram algumas, sim. E agora eu não lembro exatamente quais foram, mas muitas das vezes eu chegava pro meu esposo e falava assim: nossa, eu cobrei tanto, era pra eu ter cobrado tanto nessa peça. Olha o trabalhão que tá me dando, olha quanto de material eu gastei. Então muitas vezes eu já fiz isso. Hoje em dia eu não faço mais porque quando a cliente me chama no WhatsApp ou no direct, eu peço a ela 1 ou 2 dias para tá passando o orçamento. Então eu vou nos grupos, eu vou em algumas amigas, eu pesquiso muito também no Elo7, eu me baseio ali mais ou menos naquele valor. Eu também pesquiso a aula, se tem aula, tudo. Pesquiso tudo antes de passar o orçamento para cliente, tá? Vou no Google e pesquiso, por exemplo, tapete ternurinha, que é o nome que me veio na cabeça, que é aquele tapete redondo. Eu nunca fiz ele. Então, se uma cliente pedir ele, o que eu vou fazer? Eu vou no Elo7, eu vou em grupos de venda e vou também procurando receita, vendo tamanho certinho, tudo bonitinho e passo para o cliente, tá? A 10ª, né? Já presenteou alguém com alguma peça? Sim. A minha mãe, toda peça em vermelho que eu faço, eu dou para ela. E tudo que eu faço de vermelho eu dou para ela, se não for assim, encomenda, lógico, ou quando eu faço para testar. Então eu sempre procuro fazer em vermelho, que ela ama vermelho, tudo dela é em vermelho, ela gosta muito. E minha irmã também, eu tenho uma irmã só. Algumas amigas, aniversário, já levei crochê como presente. De criança, principalmente, quando eu fazia touquinha, eu dava de presente. Então, já presenteei bastante, tá? Que também é uma forma, né, de você... Quando você presenteia com o seu artesanato, você não tá dando só um presente, tá dando um carinho a mais, né? Que é uma peça que você fez, colocou ali seu carinho, sua atenção, seu tempo. Então, ainda mais quando a pessoa ama o seu trabalho, ela fica maravilhada, né? E vamos para a 11ª pergunta. Como crocheteira, qual o seu maior sonho? Então, como crocheteira, meu maior sonho é ter um cantinho só pra mim. Um cantinho só pra mim, só pra falar assim: gente, entra aqui, vem ver meu cantinho.
O meu ateliê, né, o meu espaço de trabalho é pela minha casa. Eu tenho no meu quarto uma sapateira, daquelas de plástico. Eu tô protelando de gravar esse vídeo porque o meu quarto tá uma verdadeira zona, uma bagunça. Porque o meu quarto é pequeno, então eu tenho uma sapateira onde eu guardo material, eu tenho um armário de cozinha de madeira que eu ganhei, que eu faço de armário para as minhas peças, que é um armário que é de cozinha, mas ele combina com o meu guarda-roupa que é preto também. Eu tenho uma cômodazinha que era do quarto dos meus filhos, tipo um criado mudo que a cama quebrou e eu fui lá e fiz, construí lá. Eu juntei assim, fiz uns 3 gaveteiros com aquilo, que a cama quebrou e eu consegui fazer. Aí meu esposo colocou 2 prateleirinhas que eu coloco linha, eu tenho uma poltrona, mas tá muito ainda bagunçado e eu não tenho aquele meu espaço para chamar de meu, porque o quarto é muito pequeno e eu moro de casa alugada, então já viu como é que é, né? Então meu maior sonho é ter um cantinho só meu, sabe? Aquele cantinho que abre a porta assim e é um espaço só meu para trabalhar. Eu creio que é o sonho de todas as meninas, né? Todas as artesãs, todos os artesãos também. E um dia a gente consegue, em nome de Jesus a gente consegue. Então, gente, essas foram as 11 perguntas. Eu pensei que eu não ia conseguir fazer, eu consegui. Desculpa aí se teve algum erro, se eu embolei alguma coisa, tá? Então chegou a hora de desafiar as amigas. Gente, eu vou estar desafiando a minha amiga Elisângela. O nome do canal dela é o canal Elisângela Bergamasso Crochê, tá? Eu vou estar indicando o canal dela para vocês estarem lá visitando. E eu vou estar desafiando, amiga. Tá sendo desafiada e eu quero ver esse vídeo, hein? Eu vou estar desafiando também a minha amiga Maiara, que é a Maiara Artesã em Crochê, tá? Ela tá começando agora no YouTube. Então também peço a vocês que dê uma forcinha lá, se inscreva e espera o vídeo que ela e que a Elisângela vai postar da tag das crocheteiras, tá bom? Então se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero agradecer a todos vocês. Espero que tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe um like, deixe um comentário aí pra mim, tá? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande beijo. Tchau.